Vamos então fazer agora a segunda parte. Eu quero ler novamente o texto de Mateus 5 e depois nós vamos orar de novo e eu vou fazer essa segunda parte aqui. Mateus 5, de 17 a 20, vamos ler novamente. Fala assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ok. Vamos relembrar aquilo que eu falei na mensagem anterior, só para você entender a ligação com o que a gente vai fazer agora. Eu tratei de pecado como sendo mais profundo do que maus hábitos. Eu disse que pecado não se resolve simplesmente com atitudes externas. O nosso coração é enganoso. Nós somos muitas vezes conduzidos por motivações erradas. Você pode fazer inclusive o que é certo pela motivação errada. Então, Jesus estava revelando aos fariseus, escribas e fariseus, que o entendimento que eles tinham de alguns princípios e mandamentos não era um entendimento tão profundo assim, porque lei é muito mais difícil de ser obedecida do que eles estavam habituados a pensar. Mostrei que Jesus Cristo não era um revolucionário no sentido de quem queria quebrar com os padrões do Antigo Testamento. Ele não vem para começar uma nova história. Ele é o mais importante capítulo da mesma história. É importante a gente entender assim. Jesus não chega e diz assim, história do Antigo Testamento, esquece, passou. Não é uma nova história, é a mesma história, mas é a parte mais bonita da história. Sabe quando você está assistindo um filme e aí naquele momento mais empolgante assim, tem a música de fundo, você nem percebe que está a música, mas você está na beira do sofá e vai acontecer. Então Jesus Cristo assim, a vida dele foi assim, foi preparando, até que chegou a plenitude do tempo e ele vem, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Foi o texto que eu li anteriormente. Ele, portanto, é um cumpridor da lei. Ele é aquele que vem realizar as coisas que foram esperadas desde tempos passados. Ele é quem vem incorporar tudo aquilo que Israel não conseguiu fazer. Eu mostrei rapidamente como ele reviveu a história de Israel, para mostrar que ele não é o Israel imperfeito, ele é o Israel perfeito. Ele não é o israelita para quem Deus fala assim, obedeçam a minha lei e os povos vizinhos. Está lá em Deuteronômio 4, esse texto que eu estou mencionando. Lá em Deuteronômio 4, Deus fala assim através de Moisés: cumpram, obedeçam os meus mandamentos quando vocês estiverem na terra. E aí quando vocês estiverem lá, as nações vão olhar para vocês e falar assim, que Deus é tão próximo como o Senhor? E que leis são tão justas como as leis de Israel? A ideia era que Israel, no meio, inserido em meio a outras nações, mesmo sendo um povo pequeno, impactasse, fosse luz para os gentios. Mas a gente sabe que a história do Antigo Testamento é outra. Israel foi mais influenciável do que, foi influenciada do que influenciou outros. Não é? E aí é por isso que Jesus Cristo vem fazer aquilo que Israel não fez. Jesus foi o cumprimento escatológico de todo o Antigo Testamento, reviveu as experiências de Israel, só que sem pecado. E aí eu disse aquilo que eu já ensinei ontem: o Evangelho não suplanta a lei, ele não vem para anular a lei, mas ele acha quem a cumpre. Jesus Cristo é o verdadeiro cumpridor de toda a lei de Deus, de uma forma como nós não o somos. E é por isso que não só a sua mensagem, mas a sua vida é marcante na nossa relação com a lei. Por quê? Porque ele é aquele corredor, lembra que eu disse? Ele é o corredor que está na linha de chegada, porque ele já passou por tudo. Lembra, Hebreus vai usar aplicações assim que são lindas, vai dizer assim: aquele que foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que diz isso? Porque Jesus Cristo não só sabe as coisas pelas quais você passa conceitualmente, ele as experimentou. Imagina que Deus tenha se dignado
descer tão baixo assim, que ele vivencia a vida difícil, estragada e cheia de maldições que você e eu vivemos, para que ele se compadeça de nós. E quando a gente ora e fala em nome de Jesus ao nosso Pai, não dá para dizer assim: Deus, você não entende. Ele entende, não só porque ele conhece você, ele já vivenciou o que você vivencia. Olha que coisa impressionante. O Salvador, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, disse Paulo aos Coríntios. Então Jesus Cristo, ele é o cumpridor da lei. E nesse sentido, o Evangelho não suplanta a lei, mas acha quem a cumpre. E Cristo tirou o peso da lei sobre nós. Por quê? Porque agora Deus não nos julga mais baseado no nosso desempenho. E eu estou falando essas coisas e espero ter sido claro no seguinte sentido. Quando a gente anda caminho de santidade, frequentemente nós temos a impressão de que Deus nos salva pela graça, mas depois Deus se agrada pela nossa obediência. A gente tem essa impressão. Nós, semelhante aos Gálatas que eu ensinei ontem, nós começamos com essa ideia de graça, mas às vezes a gente tem a impressão de que santificação é baseada na nossa força. Tanto é que frequentemente nós ouvimos e fazemos ameaças uns para os outros, para ver se assusta. Você já não fez ameaça, por exemplo, para dizer assim: ó, Deus vai julgar assim. Nós temos dificuldade de enxergar o Evangelho como motor de uma vida de integridade, e é por isso que eu falei do carro sem motor. Não adianta você dizer nada para quem está afogando. Ele sabe que tem que nadar, porque ele não tem força. Ele está afogando, é por isso que ele está afogando. Não adianta você chegar e dizer: nada, fulano, nada, dá abraçada. Não está, o que você está falando não tem utilidade nenhuma, é ineficaz. O que a gente precisa na vida da gente é do Evangelho, não só no começo da nossa vida. Eu falei ontem, todo momento da nossa vida. Então, olha que especial, quando você chega, por exemplo, para um momento de culto, quando você for próxima vez à sua igreja para cultuar, não importa onde seja, você não chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui para te cultuar porque essa semana foi boa, viu Deus? Eu acho que, não foi assim 10, mas eu diria um 8,5 foi, acho que, espiritualmente, acho que foi bom, 8,5, 9, não é assim. Quando você entende a lei, você diz: Senhor, eu estou reprovado essa semana de novo, Senhor, não passo na prova. Mas como é que você tem a coragem de se apresentar diante de Deus depois da semana que você teve? Você o faz em nome de Jesus. Ele tirou o peso da lei. Ele não aceita só quem é bom. É por isso que a gente participa da ceia. Quem participa da ceia não é quem foi bom esse mês, é quem reconheceu que é pecador esse mês e precisa de novo do sangue e do corpo. Portanto, Jesus Cristo nos aproxima dele frequentemente, mostrando-nos a obra dele, para que a gente entenda que é assim que nós somos colocados de novo no caminho certo, de novo na trilha cristã. Então, eu quero que você compreenda, e a minha oração é que as mensagens de ontem e de hoje, e até o resto do nosso tempo aqui, ajudem você a lutar contra legalismo, porque esse é um pecado comum no meio do povo de Deus. Inclusive, olha só o que eu me refiro à primeira mensagem e a de agora. Na primeira mensagem eu falei que a lei foi relacionada com Cristo, e como tal relação tirou-nos o dever de obedecer perfeitamente, de sofrer pelos erros. Isso é justificação. Agora eu vou mostrar como Cristo transforma a nossa relação com a lei, ensinando-nos o princípio para cumpri-la. Se eu falei mais de justificação antes, agora eu vou falar mais de santificação. Os reformadores diziam que essas duas bênçãos são distintas, mas nunca separadas. Não é possível você ser justificado e não estar sendo santificado, porque Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é importante que nós entendamos que a reforma protestante, diferente do catolicismo, não falava da justificação como sendo um processo. Ela entendeu que biblicamente justificação é uma declaração legal. Uma vez que você é declarado legalmente quites, ou justo perante a lei de Deus, não tem mais que ser justificado novamente. Mas o que acontece na sua vida a partir da sua justificação
é o trabalho de santificação. Mas agora vem um detalhe importante. Agora você tem que entender. Você diz assim, pastor, eu entendi esse negócio de justificação. Eu creio que eu fui justificado. Só que na hora da santificação eu não vou bem, pastor. O que eu faço? Eu acredito que eu já fui justificado, mas minha santificação não vai aquelas coisas. É aí que eu ensinei para os meus alunos que justificação é assim. Não é só a declaração legal de uma vez por todas que Deus te perdoou em Cristo. Mas é igual um documento que um oficial vai trazer à sua porta, e ele traz a declaração e diz assim, olha, todos os seus pecados foram perdoados em Cristo. E você guarda esse documento, ele é importante. Você coloca numa gaveta lá que você só deixa coisa importante. De vez em quando, acusações virão à sua porta. E é aí que a doutrina da justificação é deleite para a gente novamente. Porque quando acusações nos assolam, quando a gente se sente perturbado, a gente tem que trazer de volta aquele documento. Ele é refresco para as nossas almas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, eu e você, temos a impressão de que algum sentimento que a gente tenha na vida, ou melhor, algum momento difícil que a gente tem na vida, é resultado de um sentimento de quem está sendo disciplinado. Talvez você já tenha passado por um momento assim. Isso é comum entre crentes. A gente começar a sofrer, passar por alguma dificuldade e dizer, Senhor, eu fiz alguma coisa errada? Deve ser, Senhor, porque eu estou sofrendo desse jeito, eu devo ter feito alguma coisa errada. E a razão da gente pensar assim é porque nós frequentemente achamos que Deus tem que fazer as coisas andarem bem quando nós estamos bem com Ele. E se a gente não está bem, mesmo raciocínio dos amigos de Jó, eu devo ter feito alguma coisa. Esse pensamento vem porque frequentemente nós baseamos o nosso desempenho não no desempenho de Cristo, mas em quão bem nós fomos. Nós baseamos, melhor dizendo, a aceitação de Deus no nosso desempenho. E a gente acha que Deus não está aprovando, é por isso que Ele está pesando a mão. Esse raciocínio tem que ser invertido. Senhor, eu venho como estou, em Cristo Jesus, carente de mudanças. A justificação se torna aquele documento que frequentemente vai trazer alento à minha alma. Minha semana não foi boa, Deus, mas o Senhor diz que em todo tempo eu louvarei o Senhor. E o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Por isso que você vai à casa do Senhor, não quando você está bem. Você vai à casa do Senhor sempre, porque você sempre precisa dEle. Mas como é que você se apresenta diante do Santo Senhor? O documento é o seu deleite, é o que te move. E eu quero falar agora não só da força que move, mas como ela move no nosso interior. Veja só, se na primeira mensagem, Cristo reafirmou a lei contra todos aqueles que têm ojeriza para com a regra e o rigor legal, né, os antinomistas. Então a primeira mensagem eu enfatizei a importância de Cristo ter ensinado a lei, e de que Cristo não abandonou com a lei. Ele não disse assim, acaba com lei, para de lei. Então contra aqueles que têm ojeriza a lei, ele está ensinando a importância da lei. Mas agora na segunda mensagem, ele surpreende até os legalistas, ao dizer que estão muito abaixo do padrão divino. Legalistas têm uma visão rasa da lei. Deixa eu explicar. Na primeira mensagem, eu enfatizei assim, Cristo diz, eu vim cumprir a lei, e aí mostra a importância da lei. E aí se Jesus tivesse pregado do jeito que eu preguei, claro que ele não fez isso, mas se ele tivesse, na primeira mensagem, os legalistas iam estar assim, isso mesmo, Jesus, mostra a lei para eles. Mostra que esse pessoal aí estão tudo sem lei, tudo imoral. Aí na segunda mensagem ele mostra para os legalistas que nem eles tinham entendido a lei. E é isso que eu quero falar nesse segundo momento. Por quê? Porque o legalista que é apegado à lei, ele tem uma visão muito deturpada da lei. Por que ele tem uma visão deturpada da lei? Ele acha que ele consegue cumpri-la. Quando o legalista julga alguém por não estar em conformidade com o seu padrão, ele acha que é possível cumprir o padrão que ele entende ser o padrão de Deus. Então, não pense que só os antinomistas é que têm problema com a lei. Os legalistas também têm. E não é porque eles amam demais a lei, e não é porque eles têm uma visão exagerada da lei, é porque a visão deles da lei é muito rasa. Muito rasa. Eles não têm a mínima ideia de quão profunda é a lei. E de quão profundo é o nosso pecado e como nós transgredimos a lei de Deus. E Jesus Cristo vai mostrar agora algumas coisas surpreendentes. Ele começa com uma exigência chocante. Olha o versos 19 e 20.
Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E agora vem: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Eu quero que você entenda a força dessa exigência. Ele está falando para um povo que sabia que os escribas e fariseus eram um exemplo máximo de obediência à lei. Aí Jesus chega assim, ó, tem que ser melhor, mas ele não falou só que tem que ser melhor, tem que ser muito melhor. Jesus vai fazer uma exigência chocante. Quando ele fala, ouvistes que foi dito, Jesus não está se contrapondo a Moisés. Ele está se opondo aos acréscimos da tradição judaica. Ele está falando com homens que, como eu disse, pegavam a doutrina do sábado e criavam novas leis. Pegavam algumas coisas da lei do Antigo Testamento e criavam novos preceitos. Lembra que eu dei o exemplo do dinheiro que era usado para Corban, que era o dinheiro para Deus, antes do que para cuidar do pai e da mãe. É nesse sentido que Jesus está se opondo. Escribas e fariseus passavam a vida estudando e expondo a lei. Seria difícil demais ser mais justo do que eles. Filipenses 3,6 é um texto escrito por um fariseu. Lembra que Paulo era fariseu? Ele fala assim: olha, se alguém poderia confiar na carne, eu ganharia de vocês. Vamos jogar? Aí ele fala assim: primeiro, eu sou hebreu. Você é hebreu? Não, já perdeu. Já perdeu. Mas vamos mais longe? Eu sou da tribo de Benjamim. Você nem de tribo é. Eu sou da tribo de Benjamim. Ele vai mais longe. Quer mais longe? Eu fui circuncidado ao 8º dia. Você cumpriu a lei? Não. Está vendo? Não cumpriu a lei cerimonial. Tem mais. Aí ele vai mostrar que, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Presta atenção em como isso é importante. O que Paulo está dizendo é que nos tempos da cegueira dele, nos tempos em que ele achava que ele servia a Deus, como fariseu, mas ele não conhecia Cristo, ninguém tinha como apontar o dedo para ele e dizer assim: você é um hipócrita. Não. Ele disse assim, eu era irrepreensível. Eu era um homem cumpridor da lei, ninguém podia acusar. É claro que ele não enxergava a verdade de Deus como ele passou a enxergar, mas o que ele está testemunhando é que ele não era um homem de reputação ruim. Ele não era alguém que era uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Não, Paulo não. Paulo, todo mundo diria assim: está aí um homem que cumpre a lei. Era o que as pessoas achavam desse Saulo, que depois vem a ser Paulo. Esse Saulo era um homem irrepreensível. Agora imagina que Saulo, agora Paulo, conhecendo o que os escribas e fariseus faziam, ouve esse ensino de Jesus. Jesus fala assim: vocês têm que exceder em muito a justiça deles. Quero que você entenda que nos dias em que Jesus disse isso, é impossível. E eu não consigo nem achar um paralelo hoje. Mas se a gente quisesse achar um paralelo, seria encontrar a pessoa assim, mais crente que você conhece. E alguém fala assim, mas tem que ser assim, é de longe, tá? Mais crente que ele. E você fala assim: não vai dar, pastor, já tentei. A exigência é muito chocante. Mas o que Jesus está ensinando? E agora que vem o ensino importante e a chave dessa segunda mensagem. Jesus está contrastando a justiça do coração com a justiça de mãos. Os fariseus eram ótimos para fazer coisas, para aparentar. Lembram que usavam os filactérios grandões para mostrar que eles carregavam a lei aqui na testa. Eles mostravam quanto eles oravam ao orar nas esquinas, Jesus fala, né? Senhor, graças te dou porque não sou como estes. Eles mostravam a sua justiça. Essa é a justiça de mãos. Jesus quer falar de uma justiça de coração, que homem nenhum vê, mas o Senhor vê. A justiça de coração é um excelente princípio contra a atual luta por justiça social. Nós vivemos num tempo em que não só os descrentes, mas até os crentes têm falado que a igreja não tem feito trabalho social. E eles alertam para um problema que é real no nosso meio. O que me entristece, porém, é que essa luta por uma justiça social, muitas vezes não é acompanhada por uma justiça de coração. Eles querem fazer obras
achando que podem pelo seu muito esforço, antes do que compreender que é o Evangelho que nos move a socorrer os necessitados, os abatidos. Estou dizendo isso porque nossa sociedade é uma sociedade que quer mostrar que é justa. Os fariseus e escribas faziam a mesma coisa. A nossa sociedade precisa aprender a ter um coração transformado, para que justiça brote desse coração. Então, meu ponto é mostrar que o ensino de Jesus não era próprio só para aquela época, é próprio para a nossa época. A nossa época repete os mesmos erros daquele tempo. Olhar para o princípio, o espírito da lei, desprezado pelos doutores. É isso que Jesus Cristo vai mostrar. Quando ele fala assim, ouviste que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a você, se você se irá contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Por que Jesus está falando isso? E João vai pegar nisso, dizendo que o ódio do irmão já é homicídio. O apóstolo João vai mostrar isso. Você quebra o sexto mandamento, não matarás, quando você odeia o seu irmão. Jesus está tentando mostrar que o mandamento, ele é apenas uma maneira de expressar algo maior, um grupo de problemas. Quando não matarás é ensinado, e o sentido é de homicídio, é de assassinar, é de tirar a vida de alguém intencionalmente, relacionado a isso está toda uma gama de princípios e mandamentos que devem promover a vida do outro. É isso que é legal do Antigo Testamento, que a tradição cristã entendeu. Por exemplo, os puritanos frequentemente falavam que por detrás do não, tem sempre um sim nos mandamentos. Por detrás de um não matarás, tem um promova a vida do próximo. E Jesus vai mostrar para os escribas e fariseus que não é só deixar de matar que os faz justos. Eles levavam muitos à perdição e odiavam outros que não faziam igual a eles, e nisso eles estavam matando. Você já fez evangelização para alguém, e quando você pergunta para esse alguém assim, o que você acha que Deus pensa de você? Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu nunca matei, nunca roubei, não é? Brasileiro não argumenta assim frequentemente. O que ele quer dizer para você é que ele é justo baseado numa justiça externa. Ele pensa assim. Ele acha que ele é justo porque é baseado numa justiça externa. O raciocínio dele é o mesmo, é o raciocínio de ímpio. E nós cristãos não podemos raciocinar assim. Jesus vai mostrar o espírito da lei, o princípio da lei. E uma das coisas fantásticas da lei é que ela mostra, no seu princípio, no seu espírito, ela vai revelar pecados onde ele achava que a gente não tinha pecado. Ele fala, nunca matei, nunca roubei. Você vai mostrar para ele que ele já matou e já roubou sim, várias vezes. A lei faz isso, ela fere o coração daquele que entende. Quando Jesus fala excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, ele está falando de ser mais justo não em grau, mas em tipo. Presta atenção nisso. Jesus não quer dizer assim, você tem que fazer mais boas obras do que eles. Você precisa ler mais a Bíblia do que eles. Não dava, os caras já liam a Bíblia o tempo todo. Os caras negligenciavam outros mandamentos para poder aparentar justo nesses. Não é para competir quantas horas? 16 horas na Bíblia? Eu vou fazer 17 hoje. Não é assim. Jesus não está falando de mais no sentido de mais coisas a fazer. É um tipo diferente de justiça, que é muito superior à dos escribas e fariseus. Portanto, não se trata de quantidade de justiça, mas de justiça de outra qualidade. E é nisso que Jesus vai mostrar que aquilo que ele propõe para os seus discípulos é muito superior ao que escribas e fariseus faziam. Olha só, eu quero pegar o texto de Lucas 18. Lucas 18 é um texto precioso. Se você puder abrir, a gente vai relembrar. Você sabe a história, mas eu quero ler de novo a história para isso ficar claro. Antes de aplicar, eu preciso relembrar. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, está lá. Uma parábola que fala do fariseu. Jesus não estava falando de uma justiça que supera do fariseu. Então isso aqui é uma boa parábola. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. O que eu quero mostrar com essa história é o seguinte: o fariseu se julga superior aos outros, o tipo de justiça dele permite isso, na verdade incentiva isso. Por isso que ele diz: graças te dou, porque não sou como os outros, nem este publicano. Inclusive, tem uma coisa aqui que não é tão perceptível para você. Quando ele fala no versículo 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, os comentaristas falam assim, o fariseu está querendo dizer que ele vai além da lei. Jejuar 2 vezes por semana não era uma exigência da lei, mas ele quer dizer assim: se a lei diz que eu preciso fazer 1 vez por mês, eu faço 2. Se a lei fala assim, jejue e ore tanto, eu faço o dobro, o triplo, pode deixar, isso eu consigo. Então, a justiça do fariseu, ele quer ser mais legalista, mais realista que o rei. Lembra, você já ouviu essa expressão? Está querendo ser mais realista que o rei, né? Mais legalista do que a lei. E ele propõe isso, ele propõe uma justiça que ultrapasse o critério de justiça da lei. O publicano tinha, em contrapartida, vergonha de si, porque estava muito abaixo do padrão da lei. Preza a autoexaltação do primeiro e exalta a humilhação do segundo. Olha que interessante. A parábola começa assim: 2 homens foram ao templo para orar, mas só um adorou. Porque só um considerou o Senhor Deus o seu Salvador. E por que essa parábola é interessante? Porque isso aplicado para a nossa vida vai mostrar como às vezes nós pecamos com o entendimento errado de justiça. Olha só, é possível cultuar e não adorar, praticar o rito, mas não conhecer o adorado, pois não expressa o seu caráter e a sua misericórdia. O Evangelho de Mateus tem histórias assim, histórias de gente que se aproximaram, pessoas que se aproximaram, mas não cultuaram o Senhor, porque não tiveram o mínimo de misericórdia. Jesus, por exemplo, comia com os pecadores, e frequentemente os fariseus acusavam ele de comer com publicanos e pecadores, e que isso era ruim. Jesus falou assim: sabe por que eu faço isso? Porque os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Jesus está ensinando que culto não é a reunião dos santarrões, é a reunião dos quebrados, que reconhecem que são quebrados. E é importante, Jesus está mostrando que eles podem praticar o rito, mas eles não cultuam. Olha só, é possível pedir a manifestação do poder de Deus e não ter um coração reto. Em Mateus 12, é aquele texto em que os homens chegam para Deus, os homens da lei, e falam assim: Jesus, mostra um sinal. Se o Senhor mostrar um sinal, a gente vai crer no Senhor. E Jesus vai mostrar para eles que eles são uma geração incrédula. Eles querem a manifestação do poder de Deus, mas o coração deles não é reto. Olha só, Jesus está criticando uma coisa que nós vemos tanto hoje na igreja evangélica brasileira. As pessoas não querem ver a manifestação do poder de Deus. É possível você ter um desejo que parece ser justo e ser completamente ímpio. Deus não está aqui para fazer display do seu poder. Ele já deu esse display, e Ele quer que você se renda ao display que Ele já mostrou. Então é possível você desejar a manifestação do poder de Deus e fazer isso com uma motivação errada. É possível ter um zelo tão grande com ordem que anulamos o mandamento divino. Aquela história que eu já mencionei na primeira parte, os fariseus os homens da lei estão criticando os discípulos porque eles não comem sem a devida higiene. Zelo por ordem, mas eles anulam o mandamento divino. O que eu estou tentando mostrar com todas essas passagens de Mateus, porque a gente está expondo um trecho de Mateus, é que Jesus vai mostrar como a justiça que Cristo propõe é completamente diferente da justiça que os homens da lei propunham naqueles dias. Completamente diferente. Por isso que eu estou falando, não é justiça em grau maior, é de outro tipo.
Esses textos todos mostram que os escribas e fariseus não entendiam a justiça de Cristo. Aplicando, e você já viu isso antes, é possível não beber, não julgar, não fumar e ser tremendamente mundano. Quando eu estive aqui quase 3 anos atrás falando de cosmovisão, eu propus falar a vocês sobre como a igreja frequentemente é mundana sem práticas chamadas de mundanas. Isso que o evangélico às vezes não percebe. Ele acha que ele não é do mundo porque ele não faz as coisas que o mundo faz. Mas ele raciocina e a sua motivação é semelhante ao do mundo. Ele pensa em justiça como sendo coisas que ele faz, ele não pensa em justiça como sendo algo do coração. Isso é raciocinar igual o mundo raciocina. Isso é ser mundano. Tem uma coisa que eu aprendi de boa teologia, que para mim aqui é encantador. Como é que Jesus Cristo e os seus 3 ofícios estão relacionados à lei? E aqui a gente vê um pouco disso nessa passagem, no ensino de Mateus como um todo. Quando eu falo dos 3 ofícios, deixa eu explicar, porque talvez isso não seja conhecido para você. Jesus Cristo é chamado de o sumo sacerdote, o sumo profeta e o sumo rei. O que eu quero dizer com isso? No Antigo Testamento haviam 3 ofícios que Deus usou para revelar coisas ao seu povo. Profetas, sacerdotes e reis foram figuras que tinham autoridade divina. Ofício é uma posição de autoridade. Deus concedeu a autoridade a eles para que conduzissem um povo em diferentes áreas no seu aprendizado. E esses ofícios, a teologia cristã desenvolve, fala que eles apontavam para a obra de Cristo. A obra de Cristo é quem assume mais do que tudo aquilo que os reis deveriam fazer. Então, deixa eu te dar uma dica. Quando você lê o livro de Reis e o livro de Crônicas, começa a ler o que cada rei faz ou deixa de fazer e compara com o rei dos reis. Você vai entender em que aspectos alguns reis anteciparam a obra de Cristo e em outros aspectos eles fizeram exatamente o contrário daquilo que o rei viria fazer. Quando você começar a olhar para o sacerdote e os atos dos sacerdotes no Antigo Testamento, começa a enxergar o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, Jesus Cristo. Quando você olhar para os profetas e aquilo que eles falam, comece a entender como é que Jesus Cristo vinha falar a vontade do Pai. Por que ele vinha falar a vontade do Pai? Porque é isso que o profeta faz. O que o profeta mais falava? Assim diz o Senhor. Jesus Cristo, portanto, é quem incorpora esses ofícios. E a tradição cristã tem falado disso, e eu quero agora só fazer uma aplicação rápida em relação à lei. Olha que interessante. O ofício real, Jesus Cristo é o promulgador e mantenedor da lei. Ele demonstrou autoridade sobre a lei. Como Deus, ele é o autor dela, e ao encarnar-se, ele a manteve. O que eu quero mostrar aqui é que Jesus Cristo, quando ele vinha falar de lei, ele falava com autoridade. Por quê? Ele é o autor dela. Por isso que ele não tinha que apelar para outra autoridade. Ele é o promulgador e ele quem mantém a lei. Quando ele chega encarnado, ele fala: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Porque ela é a expressão de quem eu sou. Ela é a expressão de quem eu sou. Então ele, agora como homem, tendo que se sujeitar à lei, porque todo homem precisa se sujeitar à lei, mesmo sendo Deus, ele mostra que ele é um mantenedor da lei. Olha o seu ofício sacerdotal. O sacerdote é aquele que executa a lei. É isso que o sacerdote do Antigo Testamento tinha que fazer. Ele executava as leis cerimoniais, por exemplo. Cristo cumpriu a lei sofrendo em nosso lugar e obedecendo os preceitos da lei substitutivamente. O que eu disse ontem eu vou reforçar aqui brevemente. Jesus Cristo não só morreu por você, ele viveu por você. Portanto, a sua substituição não é apenas na morte. Eu não quero que você enxergue Jesus Cristo assim, passando 3 anos do seu mistério só ensinando. E aí quando chega lá na morte, fala: pessoal, agora eu preciso substituir vocês e morrer pelos pecados de vocês. Não. Jesus Cristo é aquele que durante toda a sua vida vive em favor e em lugar do seu povo. É por isso que a sua morte, a morte dele é a sua morte, e a vida dele é a sua vida. Então, por isso que eu expliquei na primeira mensagem que ele revive a história de Israel, porque ele é aquele que obedeceu a lei. E Romanos 5,19 fala que pela obediência de um só, muitos foram justificados. Pela obediência de um só,
muitos foram justificados. Por último, o ofício profético. Jesus Cristo é o intérprete da lei. É por isso que quando ele vem falar da lei, ele vai mostrar que ele a entende de um jeito que outros não entenderam. O que o profeta no Antigo Testamento fazia? Ele pegava a lei e aplicava. Eu disse isso recentemente a um grupo de seminaristas, e eu quero dizer hoje para os alunos da Charles Spurgeon e os demais que estão aqui. Quando a gente vai estudar os profetas, a gente tem que ter em mente muito claro a lei do Pentateuco. Principalmente Deuteronômio 28, se eu pudesse resumir assim. Por quê? Porque quando um profeta, ele vai falar do castigo de Deus, ele fala, eis que virá um castigo assim, 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 e ele antecipa um determinado castigo, na verdade o que ele está fazendo é pegando as maldições da lei mosaica lá atrás, em Deuteronômio 28, e aplicando isso à vida do povo. Então, por exemplo, quando ele fala de entrar povos estranhos, em Isaías 28, um texto citado por Paulo em 1 Coríntios 14, fala que povos de línguas estrangeiras entrariam no povo. Ele está falando do cativeiro babilônico. Por quê? Porque em Deuteronômio 28, Deus fala que a terra seria invadida por línguas estranhas. Quer dizer, gente falando outro idioma. Então, o que eu estou tentando mostrar com isso? O profeta, ele era alguém que não só previa, não pense em profeta como sendo primordialmente um vidente. Tem gente que tem uma ideia errada de profecia. O profeta do Antigo Testamento, Deus deu a ele oportunidade sim e habilidades de antever coisas, mas o que eles mais faziam era pegar a lei de Deus e aplicá-la ao povo. O povo está obedecendo a lei? Não. Então o que vem? Maldição. É por isso que você lê profeta e só leva chibatada. Já fez devocional nos profetas? Ô Senhor, tem misericórdia. Na outra noite, ô Senhor, tem misericórdia. Ô Senhor, para de bater um pouquinho, porque é só chibatada. Não é só chibatada, no finalzinho eles sempre são graciosos, e a graça de Deus e o Evangelho de Deus em trazer refrigério à sua alma, mas é porque eles estão aplicando a lei. O que Jesus Cristo faz? Ele fez a devida leitura da lei, corrigindo interpretações de seus dias. O que eu quero mostrar para vocês é que Jesus Cristo, portanto, tem uma ligação com a lei que é interessantíssima e riquíssima, para que agora nós sejamos os devidos cumpridores dela. Então deixa eu contrastar, para você entender o outro tipo de justiça. A justiça farisaica, ela se mostra aos outros. A de Cristo, apresenta-se a Deus. A justiça farisaica, ela se preocupa com os frutos. A de Cristo se preocupa com a raiz. A justiça farisaica se preocupa com fazer. Em seus passos, o que faria Jesus, não é? Você quer fazer. A justiça de Cristo preocupa-se em ser. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele sabe que a sua identidade é o que o move a obedecer a Deus. A justiça farisaica inspira soberba, a de Cristo desperta humildade. É por isso que o homem que sai exaltado lá da parábola é um homem que humilhou-se. A justiça farisaica carrega fardos pesados. Porque é pesado ser alguém que sempre depende do seu desempenho. De vez em quando a máscara cai. Não pense que um legalista vive sempre tranquilo. Pelo contrário, é pesado. Gálatas fala disso, de fardos pesados que eles carregavam e escravizavam outros. Jesus falou isso, que os fariseus colocavam pesos que eles não conseguiam carregar sobre os seus discípulos. Já Jesus Cristo chama-nos a uma vida de jugo suave, de fardo leve. A justiça farisaica é escravizante, a de Cristo é libertadora. Por isso que eu disse para vocês, Jesus não está falando de uma justiça maior em grau, ele está falando de um outro tipo de justiça, incomparavelmente mais impressionante. Justiça superior, como? Só entra no reino quem tiver tal justiça. Ele falou isso lá no versículo 20. Se vocês não tiverem uma justiça muito superior dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. O padrão do reino, portanto, é a santidade do rei. Lá no capítulo 5, no final do capítulo 5, versículo 48, fala assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você imagina se ouvindo esse sermão? Então, pessoal, estou aqui para dizer para vocês que vocês têm que ser perfeitos, tá? Que nem o Pai. Mas esse é o padrão de Deus. Deus não abaixa o padrão por causa da sua incompetência, e nem da minha. O padrão de Deus é perfeição. Agora, por que eu estou dizendo, você se imagina ouvindo esse sermão? Porque você provavelmente diria assim: pastor, impossível. Foi exatamente a reação dos discípulos, quando Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha,
do que um rico entrar no reino dos céus. Impossível, Jesus. Aí Jesus falou assim, exatamente, impossível. Mas o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Jesus não falou para eles, impossível, vocês não entenderam, não é impossível, é possível sim. Não, quando eles falaram impossível, Jesus disse exatamente, é impossível, aos homens é impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Olha só, uma justiça que vem do coração só pode ser produzida pelo Espírito. Jesus está falando de uma justiça que não é feita por causa de você, mas por causa do Deus que habita em você. Uma das promessas mais lindas no Antigo Testamento estão registradas lá em Jeremias e em Ezequiel. Em Jeremias 31, Deus fala que ele imprimiria as leis no coração. Você não mais obedeceria por causa do rigor da lei, mas porque elas estão impressas no coração. Dá para entender por que o salmista fala assim, Senhor, quanto amo a tua lei, é o meu deleite de dia e de noite. Ele está querendo dizer, ela está impressa no meu coração. Ezequiel 36, verso 27, fala que o Espírito nos conduziria a cumprir a lei. Todos os mandamentos de Deus. O que eu quero mostrar é que as promessas em Jeremias e em Ezequiel apontam para uma obra extraordinária, espetacular do Espírito de Deus. Quando Jesus fala de você e eu sermos santos como o Pai é santo, é porque Ele sabe que você agora tem um motor que é impressionante, cara. O seu carro agora não anda com turbinas desse mundo. O seu carro agora anda com turbinas de outro mundo. Alguém que é capaz de produzir justiça inigualável. Agora, essa aqui é uma das coisas mais lindas que eu aprendi lá atrás com Agostinho de Hipona e alguns homens agora. Agostinho uma vez deixou Pelágio maluco. Um dos livros mais famosos de Agostinho são as suas confissões. E as suas confissões, na verdade, são uma oração a Deus, em que ele revela muito do seu pecado. Tem uma frase lá que deixou Pelágio irado, quando ele falou assim, Deus, concede-nos aquilo que tu pedes de nós. Pelágio ficou irado, porque ele achava que esse tipo de oração ia incentivar licenciosidade, ia incentivar uma vida errada, isto é, uma vida, se Deus concede aquilo que eu tenho que fazer, então eu não tenho que fazer nada, eu aguardo assim. Era assim que Pelágio raciocinava, porque Pelágio pensava que nem um fariseu. Ele pensava que nem um fariseu. Mas o que Agostinho entendeu, que é tão rica contribuição na história da igreja? Ele entendeu que até aquilo que Deus exige de nós, Ele nos dá. Até aquilo que Ele cobra você, quem dá é Ele. Por isso que eu digo que Deus nos concede a justiça que Ele exige de nós. Ele cobra, mas Ele te dá motor para cumprir. Cristo já realizou a obra salvadora por nós, mas ainda não acabou a obra salvadora em nós. Eu quero que você pense isso. Quando você estiver desanimado, quando você estiver assim pensando, Senhor, eu não sei por que eu volto nesses pecados sempre. Lembre-se que Deus ainda não acabou. A sua história ainda está na metade, por assim dizer. Ela não terminou. Mas Deus garante que o final vai ser maravilhoso. Se a gente cresce nisso, o nosso presente seria melhor. Você já não foi para o final do livro para descobrir como é que terminava? Deus já te deu o final do livro. Pena que você não vai lá olhar. Pena que você não se alimenta disso. O final da história já foi contada. Um dia eu vou ser igual a Jesus Cristo. E para mim isso às vezes é inconcebível. Mas um dia isso vai acontecer com você também. Você vai ser semelhante a Ele, porque seremos como Ele é. 1 João 3, 2. Ele já te deu o final da história. Já pensou que gostoso a gente correr já sabendo como é que vai ser? O triunfo seu. É isso que Cristo faz por nós. Eu quero que você entenda que Ele ainda está trabalhando em nós. Termino com essa frase. Essa frase, novamente, foi cunhada por Agostinho e trabalhada no decorrer da história. A lei nos conduz ao Evangelho, para que o Evangelho nos traga de volta à lei.
Deixa eu explicar o que isso significa. Ontem eu falei que a lei mostra a profundidade do nosso pecado para que a gente vá para Cristo em redenção. Só que redenção não é só perdão de pecados. Redenção é purificação da nossa vida, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? E nos purificar de toda injustiça. Se você ama o Senhor Jesus, você não pode se contentar apenas em ser perdoado dos seus pecados. Isso é muito precioso. Mas você tem que desejar ser purificado de toda injustiça. Porque a nossa salvação não é somente perdoar de nossas falhas, mas é produção de justiça em nós. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo aquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo, por obra do Espírito, é fazer você voltar para a lei agora com outro coração. E você dizer assim: Senhor, eu amo a tua lei, porque a tua lei é a expressão de quem é o Senhor. A lei é a expressão de quem é o Senhor. Eu quero terminar com o Salmo 19. Salmo 19, a partir do versículo 7, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Você percebeu que até aqui ele ama essa lei? Ele fala maravilhas dessa lei. E ele entende que cumprir a lei não só é certo, é bom, a grande recompensa. Mas agora olha o que acontece quando você se depara com a lei. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele sabe que tem coisas que às vezes ele não enxerga de pecados dele. Mas olha o verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui ele está querendo ser perdoado de todos os pecados. Mas o último verso mostra que ele quer ser purificado de toda injustiça. Olha só. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos porque o Senhor tem nos dado maior entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós queremos que esse Evangelho não só nos faça amar a obra que Cristo já realizou por nós, mas que a gente se encante com essa obra e que nós sejamos movidos a te louvar pela obra que Cristo está fazendo em nós. Ó Senhor, como é bom saber que nós não só fomos justificados, mas estamos sendo santificados. Pai, e para os meus irmãos e irmãs aqui que estão lutando com pecados, e estão tristes por causa dos seus erros, eu peço que o Senhor os perdoe nessa noite. Que eles confessem os seus pecados com um coração sincero, aberto, realmente tristes, chorosos por causa de sua injustiça. Mas ensina-os a entender que, se o Espírito habita neles, uma transformação extraordinária já está acontecendo. Por mais que eles não vejam isso, Senhor, ensina-nos a enxergar com os teus olhos, a compreender que o Senhor não começa a obra redentora e deixa sem terminar. Aquilo que o Senhor começa, o Senhor há de completar até o dia de Jesus. Portanto, aos meus irmãos e irmãs que estão na luta, Senhor, dá consolo a eles. E faze-os consolados, certos de que o final já foi descrito. Eles serão lindos como o Senhor Jesus é. Eles serão perfeitos como o Senhor é, Pai. E eles serão santos como o Espírito é. Então, ajuda-nos a crer nisso. E move-nos a vida de santidade baseados nisso. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.